Live. A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui direto de Orlando, no CONAD, e eu reuni um time de mulheres maravilhosas para estar com a gente hoje à tarde. Nós vamos estar fazendo o resumo do livro Rompendo o Casulo, no capítulo de número 7, e você é o nosso convidado, nossa convidada para estar com a gente. Vai colocando aí seu comentário, dizendo se o som tá bom, se não tá bom, e a gente vai sentando aqui, vamos começar esse trabalho contando com a tua participação, tá bom? Deus te abençoe. Bora lá? Bom, a gente está fazendo hoje o capítulo de número 7. Eu quero agradecer a presença aqui, né, dessas mulheres maravilhosas. Nós temos aqui com a gente a irmã Ivone, né, que é dirigente do nosso círculo de oração. Temos a Sandra também, que é uma das nossas fundadoras do Safe Place. Temos aqui a Priscila, que é a nossa life coach, que nos deu a honra de nos visitar aqui no CONAD. A Elô também, que está aqui. A Elô é nossa fundadora também, né? Nossa líder também no Safe Place. A irmã Luciana Kreves também, esposa do pastor Marcos Kreves, e uma bênção que tem caminhado nessa jornada com a gente. A Gê, que está aqui com a gente. Jacksonville, representando aqui as irmãs de Jacksonville. Também temos a irmã Wilma, que está aqui, nos dando a honra de participar, representando todos os cariocas, né? Direto de Boca Raton, Deerfield, né? Também a Joyce, que está aqui, que é voluntária do Safe Place. E a Ana Gutierrez, que como o Will não está, então a culpa é da Ana, que nos trouxe para fazer essa live hoje. Nós estamos muito felizes e nós queremos começar essa live lembrando que há um ano atrás nós estávamos aqui concluindo o livro de Esther e a gente passou por uma grande perda que foi a nossa amiga Andréia. Então eu quero hoje fazer um agradecimento a Deus pela vida da Andréia, que era uma das nossas líderes do Safe Place, né? E fazer essa homenagem. Um ano depois nós estamos no mesmo lugar e nós sentimos a falta dela, mas nós sabemos que o céu ganhou, né? E a gente sabe que ela está melhor agora com Deus. Vamos lá então, começando. Meninas, peguem os seus livros aí. Nós já oramos e queremos te convidar para você participar aí de forma bem ativa. Eu estou tentando só abrir aqui a live, né, para poder acompanhar com vocês as perguntas. Você consegue aí? Pronto, já está pronto aqui. Bom, gente, capítulo de número 7, a hora de sair do casulo. E agora, né? Vocês que fizeram essa jornada, que entraram comigo no casulo, que passaram aí, né, essa caminhada, eu não vou falar, né? Eu sempre falo isso, mas eu não começo a rir não, tá? Mas eu quero que cada um de vocês fale um pouquinho de como que você se encontrou nesse capítulo, né? O que você encontrou de importante para a sua vida, de que forma você se identificou nesse capítulo. Bem, a gente vai começar, eu vou dar aqui um comecinho da palavra para a Priscila, porque ela está morrendo de vontade de falar. Ela até quer se esconder aqui no meio, sabe, gente? Queria colocar ela sentadinha aqui na mesa. Mas eu gostaria de ouvir, assim, um pouquinho da Pri, né, sobre esse capítulo. Dessa hora, desse momento de saída do casulo. Bom, pessoal, uma honra estar aqui, né? E esse capítulo foi muito bom, assim, de entender o processo de Deus, que tudo acontece para um propósito, né? E sair do casulo também é um propósito de Deus, é uma resposta de Deus à oração, ao processo, né? Seja de câncer, seja um processo emocional, um processo que você esteja passando hoje. E o que me marcou é que a Josi escreve, ela escreve
seca de forma prematura, né? Então, eu acho que muitas vezes nos processos que a gente vive, a gente se encontra, né, e a gente quer, de certa forma, sair de dentro do casulo, mas ainda de forma prematura, né? Queria que alguém falasse um pouquinho sobre a maturidade que a gente precisa atingir, né, e esse lugar que a gente precisa passar para poder estar pronto. Como é esse preparo de Deus? Vamos, Ana, eu sei que você está morrendo de vontade de falar, eu sei que você está segurando para não falar. Eu acho que, na realidade, eu às vezes falo do casulo e eu vejo meu casulo em 2018. Mais alto, tem que falar mais alto, a nossa tá pedindo. 2018, eu fiz no final do ano de 2017, no início de 2018, eu fiz um propósito com Deus. E eu falei para Deus que eu não queria mais ficar do jeito que eu estava. E eu fiz um propósito com o Senhor. Eu estava livre. As minhas asas estavam maduras o suficiente para que eu saísse de dentro do casulo e fosse voar, fazer aquilo que Deus tinha me chamado para fazer, sem olhar mais para a dor que eu sentia. Apesar de saber aquilo que eu tinha passado, a minha cicatriz já estava lá. E quando a gente passa por um momento de machucado, a gente vê que as crianças machucam o pé, né? O joelho, a gente tem o joelho tudo marcado de infância. E o machucado, ele fica ali. Se você vai tirando a casquinha, ele nunca seca. Mas nesse processo de estar dentro do casulo, a gente não tem como tirar a casquinha. Não tem, a gente está protegido. E ali foi o meu romper. E poder ver Deus trabalhando na minha vida, sábado a sábado. Teve sábado que eu não queria ir. E sexta-feira meu marido me perguntava: e aí, você vai no círculo de oração amanhã? Ah, vou. Não vou. E eu lembro dessa experiência muito clara no meu coração, de entrar no chuveiro na sexta-feira à noite, antes de dormir, e falar para Deus: ah, Jesus, estou indo lá no círculo de oração, tô falando, perguntando as coisas pro Senhor. O Senhor não me responde, o Senhor não me mostra, estou fazendo as coisas erradas, então o Senhor tem que fazer alguma coisa. E eu falei assim: não vou amanhã. E levantei no sábado e meu marido falou pra mim assim: você vai no círculo de oração? Não, vou no círculo de oração. Não, vai no círculo de oração, Ana. Vai no círculo de oração. Eu falei: tá bom, vai, vou no círculo de oração. Cheguei atrasada, as irmãs já estavam orando, me ajoelhei no meu cantinho, quietinha. E eu lembro que o Senhor usou a irmã para falar com uma outra irmã que estava um pouquinho atrás de mim. E eu fiquei tão feliz com aquilo que Deus estava fazendo, respondendo a irmã. E eu falei assim: nossa, que bom, eu já vim aqui, o Senhor já me alegrou. E Deus me chamou naquele dia pelo meu nome. E todas as perguntas que eu tinha feito para Ele na noite anterior, Ele me respondeu. Então, na realidade, o casulo para mim, ele foi um processo de cura. E ele foi um processo que, quando eu saí de dentro dele, eu estava cicatrizada. Então a gente não sentia mais dor. Toda aquela dor que a lagarta ela estava passando durante o livro, né? Ah, mas por quê? Por que as outras são bonitas? E por que não sei o quê? O casulo, ele é exatamente isso. Ele é o tempo que a gente tem para chegar onde Deus quer que nós cheguemos. E quando eu passei dessa fase de 2018, que entrou 2019, eu já não era mais a mesma pessoa. Amém. Então eu vejo o casulo assim, do tempo do amadurecimento. E quando você sai de dentro do casulo, não tem mais o que você não possa fazer com Deus. Porque aquele processo de cura já foi. O seu machucado já cicatrizou. E não dói mais. Não tem mais casca para tirar. Você simplesmente está livre. É isso mesmo. Eu fico feliz de ouvir o testemunho da Ana. E como a gente conversava no outro dia, né, na live, ela falou que o tempo de casulo dela aconteceu durante o meu tempo de casulo também.
falou, eu nem sabia que você estava também passando no seu casulo, porque ele estava também no meu. Então, como mulheres, eu acredito que a gente sempre tem um casulo a romper, em diferentes áreas, né? Na área dessa cura emocional que a Ana passou, né? Deus operou dessa forma, mas nós temos casulos diferentes, né? E esse lugar de casulo, ele é um lugar de transformação, principalmente na nossa vida. Gostaria de ouvir um pouquinho da irmã Ivone também, como que ela se encontrou aí no capítulo número 7, por favor. Sim, o que me chamou muita atenção aqui no início do capítulo 7 foi que a Josi colocou assim, na metade do parágrafo primeiro: posso ir, Senhor? Posso ir, Senhor? É algo assim, muito lindo que eu achei, essas palavras que ela disse. Ela perguntou para o Senhor, ela colocou o Senhor dentro da vontade, ela se colocou dentro da vontade de Deus. E isso foi muito lindo que ela fez, porque a primeira coisa que ela fez foi crer, ela teve fé. Você teve fé que o Senhor ia te tirar. E o primeiro passo que você deu, você se dirigiu ao Senhor. Eu posso ir, Senhor, né? E o Senhor disse, você esperou o Senhor responder, sim, pode, você pode ir. E aí você começou a dar os seus passos para romper esse casulo. E isso foi muito lindo. Há alguns anos atrás, o romper do meu casulo, né? A gente está aqui, vamos dar nossos testemunhos, né? Que eu acho que isso é muito importante, que ajuda a edificar a vida das pessoas. Nós estávamos num processo, eu morava no norte, e lá nós tínhamos nossa casa, nossa vida estava toda estruturada. Lá estávamos na frente de uma congregação, lá. E o Senhor, no final de ano, nós estávamos fazendo uma campanha de oração. Durante 7 dias nós estávamos fazendo essa campanha de oração, e no 6º dia nós estávamos ajoelhados assim no altar, e o Senhor falou comigo através da palavra que o Senhor iria nos tirar de lá. E eu fiquei assim, um pouco assustada com aquilo. Falei, meu Senhor, né? O que vai ser agora? A nossa vida está estruturada aqui. Nós tínhamos 15 anos que nós morávamos ali no norte. E eu cheguei em casa e falei, era mais ou menos às 6 horas da manhã que a gente estava nessa campanha, e eu cheguei em casa e disse para o meu esposo, Sérgio, o Senhor falou que vai nos tirar daqui. E ele falou, meu Deus, né? Vamos orar e vamos pedir a Deus confirmação, que era um passo muito grande que nós iríamos dar. E nós oramos e o Senhor confirmou durante 3 semanas seguidas. O Senhor enviou pessoas para falar com a gente não tinha falado com ninguém, que nós iríamos sair dali. Mas e agora? Para onde? Né? E o que fazer para romper essa dificuldade, romper esse casulo, né? Para sair dali daquele lugar. Não foi uma decisão muito fácil para nós. E aí, meu esposo, eu tinha feito uma viagem para a Califórnia e eu tinha amado a Califórnia. Nós fomos para uma cidade por nome de Santa Maria, eu tinha amado aquele lugar, achei lindíssimo. E eu falei, para a Califórnia que o Senhor vai nos levar. Aí meu esposo, ele trabalha com caminhão, ele é caminhoneiro, e ele fazia state by state. E ele pegou uma carga e veio aqui para a Flórida. E eu tenho uma tia que mora, uma tia emprestada, ela já tinha alguns anos ter se separado do meu tio, eu não tinha muito contato com essa tia. Não sabia onde exatamente ela morava aqui na Flórida. E meu esposo pegou essa carga e trouxe aqui para a Flórida. E foi em Lake Worth, uma cidadezinha bem perto de onde nós moramos. E nós chegamos naquele lugar e eu resolvi ligar para minha tia. E quando eu conversei com a minha tia falou, Ivone, eu estou a 5 minutos de onde você está. E aquilo foi, Deus foi confirmando a nossa vinda para cá. Aí nós chegamos na casa dela na quarta-feira de manhã, e na quarta-feira à noite nós fomos na igreja que ela congregava. E quando nós chegamos lá, tinha um pastor de fora, não era o pastor dela pregando. E esse pastor nos chamou para frente para orar. E quando nós ajoelhamos, o Senhor falou conosco, através daquele pastor, que aqui era o nosso lugar. Foi algo assim, tremendo, quando aquele pastor falou, porque era uma confirmação de tudo aquilo que era aqui o lugar. Não era Califórnia, onde eu tinha amado, né? Era aqui na Flórida. E nós viemos para cá. E Deus agilizou de uma forma tão grande a casa onde nós iríamos morar,
a escola das crianças, porque mudou tudo assim, muito rapidamente, em meses. Acho que 2 ou 3 meses nós mudamos a nossa vida completamente, porque o Senhor ali estava para nos tirar daquele casulo. E nós perseveramos, que houve batalhas, houve lutas, mas nós perseveramos ali na vontade do Senhor. E aqui nós estamos, já faz 9 anos, né? Nesse desabrochar do casulo, né? Nessa borboleta aí, abrindo as asas, e a gente muito alegre, muito feliz no lugar que nós estamos. É lindo ver como Deus traz as nossas experiências para diferentes situações, né? A Ana teve uma passagem no casulo, na cura emocional, já a irmã Ivone teve uma resposta de Deus em relação à mudança de lugar, de estado, né? E realmente, né? A gente sempre imagina que quando a gente vai voar, que a gente vai estar na Califórnia, por exemplo, né? Eu tenho certeza que as borboletas preferem voar na Califórnia do que lá em Boston por causa da neve e tudo mais. Mas de verdade, eu quero te falar que o maior desafio para mim foi realmente entender qual era o lugar que Jesus queria que eu estivesse, né, cumprindo o propósito dele. Então, o Safe Place, ele não é um lugar, talvez, como a Califórnia. Talvez ele, para muitos, é um lugar como Boston, ou no Alasca, ou da forma que, estou falando de uma forma figurada, mas porque a gente lida com pessoas que estão feridas, que têm necessidade de cura emocional, de cura espiritual e cura física em primeiro lugar, né? Então realmente essa diferença, mas quando Deus ele te dá um sim, não importa se você vai para Califórnia, se você vai para Boston, Massachusetts é em Boston, mas não importa em qual lugar ele vai te colocar. O que importa é que você vai estar cumprindo o propósito que Deus tem para sua vida. E nesse capítulo eu falo que a gente muitas vezes tem pacientes que se tornam amigos e amigos que vêm a passar a ser pacientes, né? Essa semana eu descobri, né? A gente recebeu notícia de uma prima minha que a gente cresceu como irmãs, que está enfrentando, foi diagnosticada com câncer de mama. E eu falei, Senhor, agora eu preciso mais ainda da tua força, porque é aquilo que eu falei, são amigos que se tornam, que passam a ser pacientes, né? E a gente tem essa responsabilidade diante de Deus de abraçar tanto quanto, né, aquele que você não conhece, né? Tanto quanto. E sendo ainda mais difícil, com certeza, por causa da ligação que a gente tem, né, de conhecer, mas se esse é o lugar que Deus preparou, Deus vai te fortalecer, vai fortalecer suas asas para você poder romper esse casulo, né? Eu gostaria de ouvir agora pela Kézia também, né? Como ela se identificou nesse capítulo, o que marcou, talvez na vida dela, nessa parte que o livro descreve, a missão, a chamada, porque eu sei que também você tem um ministério do lado do pastor, né? Ao lado do pastor Ismael, e essa chamada na vida de vocês, de cada uma de vocês que são mulheres de Deus e que fazem a obra do Senhor, cada uma em um lugar diferente, uma igreja diferente, um estado diferente, mas eu sei que vocês têm tido esse romper do casulo também no ministério, né? Ajudando o esposo muitas vezes, né? Eu gostaria que você... Esse capítulo realmente é o 7º, né? A gente comentou o 6º, que também tocou bastante, mas esse 7º aqui, eu acho que o principal, a chave é exatamente isso que você estava falando. A questão do servir e se encontrar aonde servir, né? Porque cada um de nós temos um temperamento, cada um de nós tem um histórico de vida, e eu acho que até eu falei na live que eu participei, se dependesse de mim, eu ficava sentada bem quieta. Mas Deus tem, né, uma vontade para a vida da gente. E às vezes depende realmente, infelizmente a gente é assim, muitas vezes a gente, né, tem que passar por uma determinada moinha, por um determinado casulo,
para que a gente realmente entenda aquilo que Deus quer da gente. Então, eu sempre me lembro do texto de Mateus, né, onde o Senhor fala, né, que muitos estarão lá, que falam, não, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônios. Ele fala, olha, eu não te conheço, né? Mas, e também fala que é aquele que faz a vontade do Senhor. Então, o processo de sair do casulo e se encontrar naquilo para o qual Deus te chamou é um desafio, né? É um desafio. Por exemplo, se dependesse de mim mesmo, né, Deus falou comigo algumas vezes para que eu viesse aceitar, né, determinada posição, aceitar, porque dependendo do temperamento mesmo, eu sempre achava assim que eu não tinha condição, entendeu? E continuo não tendo, né? Mas entre os apertos que Deus falou, não, tá te preparando até aqui, entendeu? Até aqui vim te preparando, agora chega, agora tá na hora de sair realmente do casulo, né? E começar a fazer alguma coisa, começar a aceitar aquilo que Deus tem pra gente. E é uma posição, a partir daquele momento, eu creio que a Josi também pode testificar isso, e todas as irmãs que estão de uma forma ou de outra cumprindo a vontade do Senhor, você passa, né? Pode passar, não, você passa por situações difíceis, você passa por apertos, mas a satisfação, não é, de fazer aquilo para o qual Deus te chamou é algo bastante lindo, interessante e nos deixa cada vez mais apaixonados por Jesus, né? Por quê? Porque Ele chama, Ele te acompanha na vida, Ele te dá as classes que você precisa, né? Como nós falamos, o casulo muitas vezes é um tempo de escolinha ali, onde você realmente vai aprender aquilo que você vai precisar para a vida, né? Então Deus faz tudo certinho, a maneira como Deus nos conduz na vida e as coisas que a gente passa. E o lindo mesmo é você sair daquele casulo e você, como fala aqui, né, no capítulo, e que ela mencionou também, a irmã Ivone mencionou, não é? E agora, Senhor? E daí essa resposta do Senhor, e você realmente fazer aquilo. E você vê o fruto, não é? E você vê que na obra do Senhor e na nossa missão aqui, são tantas as áreas que a gente pode atuar, não é? E tantas as coisas que é só Ele mesmo, que é o dono da seara, que ama as pessoas, né? Que é o cabeça da igreja, Ele sabe os lugares escondidinhos. Eu tenho certeza que se a Josi fosse pensar alguns anos atrás, ela poderia ter feito uma lista de 100 posições lá, 100 opções, eu não sei se estaria algo assim, não é? Apoio a pessoas, acho que não estaria, não é? Então isso é lindo, por quê? Porque o cabeça, aquele que conhece o corpo, aquele que guia o corpo, sabe onde está a necessidade, ele sabe quem ele vai chamar, né? Hoje ainda, pela manhã, nós lemos um versículo que me chama muita atenção, eu já fiz menção dele muitas vezes, que é quando Deus fala em Gênesis, quando Deus fala que eu sei que, eu tenho chamado Abraão porque eu sei que ele há de ordenar aos que virão depois dele. Quer dizer, eu sei que ele é a pessoa que tem aquilo que eu preciso, né? Para quê? Para que venha ordenar aos seus filhos depois dele. Então, assim, Deus olha para cada um de nós e Deus sabe das características que Ele já deu. Ele sabe aonde está a necessidade e agora Ele pega, não é, monta as peças, coloca a gente no casulo, de repente, que a gente precisa passar por ele, mas a hora que se rompe, a gente vê que realmente era algo que só Deus poderia ter feito, né? Porque é bem feito e produz o resultado que nos nossos melhores sonhos, muitas vezes, a gente não imaginaria fazer, não é? Então a gente adora a Deus por isso, a gente passa pelas situações, a gente passa pelos casulos, a gente passa por dificuldades na vida e muitas vezes até por não entender o propósito de Deus, né? Mas quando a gente entende, a gente aceita e dá o passo e resolve fazer realmente como Deus está orientando, realmente tem algo que toca e que Deus usa para a glória do nome dele, né? Eu acredito realmente que se eu fosse colocar na minha lista de coisas que eu posso fazer, né? Jamais pensaria nisso. Eu jamais imaginaria isso, né? E muitas coisas, inclusive, que eu fazia, eu precisei abrir mão para que eu chegasse ao entendimento, né? Daquilo que Deus queria. E não é um lugar confortável. Não é um lugar confortável. Mas é um lugar de glória. E eu acho que é isso que faz a gente ter força para continuar.
E é um lugar onde Deus, Ele vai nos capacitar. Tanto que no livro, no capítulo... Não vou falar o capítulo porque eu vou errar, mas eu menciono que quando, numa das primeiras consultas, acho que é 2 ou 3, eu menciono que eu estava chegando no hospital para fazer alguns dos exames ainda no início dessa caminhada, e que eu não tive coragem de falar nada para uma senhora que estava sentada na cadeira de roda. Acho que vocês lembram que a gente mencionou no 3. Você estava comigo, né? Então, quer dizer, não foi sempre assim, né? Que eu tinha condição de chegar e que eu conseguia falar. E hoje eu ainda preciso pedir a Deus o que eu falo, como eu chego, porque cada pessoa precisa de um tratamento personalizado. O nosso Deus, Ele nos dá um tratamento personalizado, né? Ele conhece cada uma de nós pelo nosso nome, pelas nossas características. Então, assim também como Ele trata com a gente dessa forma personalizada, Ele trata com as pessoas que passam por essa enfermidade. O câncer de mama, né, a Elô tá aqui, ela teve o câncer de pâncreas, ela é um milagre de Deus. Geralmente câncer de pâncreas é impossível, né? Os médicos não dão chances de vida. Ela é um milagre do nosso meio. A gente glorifica a Deus pela vida dela. E tem outras mulheres que têm o câncer de mama, mas que fazem um tratamento totalmente diferente do que eu fiz, que passam por processos diferentes do que eu passei. Então a gente entende que realmente o cuidado do Senhor na nossa vida é personalizado, né? E Ele vai tratar com cada uma de nós de uma forma que é naquilo que Ele precisa melhorar e trabalhar. Eu queria agora ouvir um pouquinho da G nesse capítulo, né? Por favor, G. Bom, nesse capítulo aqui no início, né, você coloca aqui que você respondeu, né, para o Senhor: sim, Senhor, mas e agora? O que eu faço? O Senhor respondeu: voe, borboleta, simplesmente voe. E eu, lendo, eu me lembrei, né, de um processo que eu passei recentemente, que eu até comentei na live do capítulo 3 que eu participei, que a minha filha tem 2 anos, né, a mais nova, e após o parto dela eu tive um problema pós-parto. E foram 2 anos assim muito difíceis para mim entender o que estava acontecendo, descobrir o médico certo, o que fazer, para onde ir. E foi um processo de Deus na minha vida. E quando eu passei pela cirurgia, graças a Deus, Deus preparou, abriu as portas para mim. E eu passei por uma cirurgia em janeiro. E quando assim aconteceu, eu falei: meu Deus, parece mentira que agora eu já consegui fazer a cirurgia, deu tudo certo, estou me recuperando. E quando acabou o tempo, né, dos cuidados pós-cirúrgicos, assim, acabou os 40 dias que eu estava de repouso, eu me vi assim igual a Josi aqui nessa frase, porque eu falei: Senhor, e agora? O Senhor permitiu esse processo, mas parece que eu não entendia. O que era para eu ter aprendido nesse processo? Qual é o próximo passo? E eu me vi aqui lendo isso, porque a gente, às vezes acontece isso, né? Deus permite um processo, mas quando aquele processo acaba, você se pergunta: e agora? Qual é o próximo passo? Mas nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Com o coração aberto para o que o Senhor vai fazer, porque aqui a Josi colocou no processo, como Deus foi tocando no coração dela, né? As primeiras postagens, e hoje nós temos o Safe Place, né? Que é uma bênção. Então nós temos que estar sensíveis e continuar prosseguindo, que o Senhor, Ele vai abrindo as portas, vai preparando, né, as coisas, mas nós temos que estar prontas e voando e dizendo sim para o Senhor, que o Senhor vai preparando os momentos, né? Como depois nos convidou para participar das lives, né? A gente fica: ai, será? Mas tá bom, Jesus, eu vou dizer sim. Não largo mais agora, viu? Boa, borboleta, tem um propósito. Então nós temos que estar bem sensíveis, assim, que o Senhor, Ele vai abrir tua porta. Coisas que nós não imaginamos, como a Kézia comentou, às vezes não está no nosso projeto, não está nem nos nossos sonhos, né? Como fala em Efésios 3:20. Coisas que a gente nem pensou, coisas maiores, mas que o Senhor, Ele já sonhou para nós, Ele já sabe, né, quais são os próximos passos e como Ele vai usar a vida de cada uma para alcançar vidas, para fazer a diferença, para alcançar pessoas, para curar. Nós só precisamos estar
sensíveis à voz do Espírito Santo e dizendo sim, voando, que o Senhor vai preparando o caminho. Glória a Deus. É isso mesmo. Eu gostaria de ouvir um pouquinho também pela Joyce, que está aqui com a gente. A Joyce é nossa voluntária no Safe Place, né? Nos ajuda. A Joyce, ela tem um trabalho bem maravilhoso, né? De micropigmentação e ela sempre se coloca à disposição dos pacientes para fazer aí a reconstrução, né? Na área de micropigmentação. Então eu queria ouvir um pouquinho por você, Joyce, sobre esse capítulo, né? É um prazer, assim, ter conhecido você, Josi, toda a sua história. E esse capítulo e todo o livro, né? A gente pode ver claramente o quanto Deus foi na sua vida e é na vida dos pacientes. E o quanto a gente vê que o Senhor, Ele nos ensina a não sermos egoístas. É claro que quando a gente está passando pelo processo, não é fácil. E muitas vezes a pessoa que ainda não teve entendimento, às vezes leva até a murmuração. Mas quando a gente está passando pelo processo do casulo, que é o tempo de espera, que muitas vezes é bastante tempo, quando a gente entende que o Senhor está no centro de tudo, a gente passa a perguntar para o Senhor, Senhor, por quê? Por que eu estou passando, né? E essa parte do livro aqui, que fala assim, percebi que Deus havia estabelecido um propósito de vida maior para mim. Então, quando a gente está passando por esse processo, por esse tempo, o Senhor, Ele já está trabalhando na nossa vida. Ele está nos capacitando, Ele está nos fortalecendo para algo. E por que eu falei que o Senhor, Ele nos ensina a não sermos egoístas? Porque Ele está nos capacitando para ajudar as outras pessoas. E às vezes quando a gente está passando por esse processo, a gente não entende isso. Por quê? Essas pessoas ainda não estão se chegando porque a gente não está pronto, né? A gente ainda está dentro do casulo, a gente ainda está passando pelo tempo. Só que a hora que a gente passa por esse processo, a hora que você entende, voa, borboleta, voa, é aí que o Senhor começa a enviar pessoas para nós. E aí acho que é o tempo mais gostoso, quando Deus coloca uma pessoa na sua vida, na sua frente, e a pessoa começa a falar e começa a chorar, e ela está naquele período de desespero, e você fala assim, não, calma. E você já tem aquela experiência, aquela maturidade. E eu vejo muito isso acontecendo na minha vida, né? E às vezes eu me pergunto assim, nossa, quantos casulos a gente vai ter que entrar? Porque se eu for pensar, quando eu era jovem, eu tinha os meus casulos, depois que eu casei, depois que eu tive a minha filha, cada período, cada processo, cada situação que a gente passa, a gente tem que ter a sabedoria e Deus vai estar sempre nos preparando, sempre nos capacitando. Então, assim, é muito lindo ver o que Deus fez na sua vida, e é uma bênção de Deus esse livro, porque é nítido o quanto esse processo te amadureceu para que você pudesse ajudar outras pessoas. E isso Deus quer tanto para a sua vida quanto para todas nós. Então, é verdade, gente. Olha, nesse capítulo eu coloco um pouquinho do livro de Atos, que fala de Paulo, quando ele ali perseguia os cristãos, né, naquela época, e quando ele fica totalmente cego, né? E o que eu vejo é assim, que o Senhor, ele nos ama tanto, e ele fala assim, né, ele dá toda a direção, vai até Paulo, ele dá ali, né, a rua da direita, ele dá toda a descrição, e ele fala, porque eu tenho ele como um vaso escolhido. E o que eu quero dizer para cada uma de vocês que está aqui comigo hoje é que o Senhor tem, e para você que está aí do outro lado, ouvindo a gente, é que Deus tem você como um vaso escolhido. Então, o livro Rompendo o Casulo não é só para falar da minha experiência, porque a minha experiência não seria nada, absolutamente nada, sem o cuidado de Deus e a presença de Deus. Mas o livro Rompendo o Casulo é para te encorajar, a encontrar em Deus o teu maior propósito de vida. Qual é? E sempre que eu faço a dedicatória,
eu sempre falo, né, que você possa encontrar em Deus o seu maior propósito de vida, né? Porque nós temos vários, Deus tem vários propósitos alinhados, né, com os nossos propósitos, mas existe um em que você vai fazer especificamente aquilo que é o teu chamado. Então, eu te encorajo a ler o livro, né, porque você vai se descobrir, não porque você precisa passar pelo câncer para se descobrir, né? Mas eu sei que Deus ele vai te identificar nessa história para que você tenha essa coragem e ousadia de, como Paulo, ele ficou cego, ele precisou passar por esse sofrimento, e foram 3 dias, né, de espera e sem saber, né? Paulo, né, tipo, e quando Jesus fala com ele, por que tu me persegues? Por que tu me persegues, Paulo? E eu creio que Deus, aliás, quando Deus fala com Paulo, né? Eu creio que Deus conhecia tanto o coração de Paulo, assim como ele conhece o seu coração, ele conhece o nosso coração, né? Ele sabia que podia usar ele como vaso de honra. E quantos vasos de honra, como eu e você, estão sendo vasos de enfeite, colocados no canto da sala, né? Mas que não são usados, estão empoeirados. Então eu te convido a sacudir essa poeira no dia de hoje, né? E realizar esse voo também. Eu gostaria de passar também a palavra para a irmã Luciana, vai estar falando um pouquinho, ela já participou com a gente, né? Qual a palavra que te marcou nesse capítulo? Olha, gente, que bom estar aqui com vocês hoje, com a Rose, com as meninas. Eu costumo viajar no livro, sabe? E enquanto eu li o capítulo 7, eu me recordo de uma vez que a Josi estava em viagem e ela acordou mais cedo do que todo mundo e saiu para ver as montanhas. E foi nesse dia que o Senhor falou com a Josi. Se não tivesse tido naquele momento a sensibilidade da parte dela, ela não teria ouvido a voz do Senhor e nada disso aqui estaria acontecendo. E eu me lembro de Abraão. Deus fala assim: Abraão, sai da tua tenda e vai para fora para você observar as estrelas. Tem horas que nós precisamos sair, tem horas que nós precisamos romper. Se Abraão tivesse se mantido dentro da tenda, ele não ouviria a voz de Deus, ele não ouviria que ele seria pai de muitas nações. No meu casulo aconteceu um processo aí, eu me casei muito cedo, em 2001. E em 2002 o nosso pastor nos disse que nós iríamos dirigir a primeira congregação. Imagina eu com 19 anos, saindo do meu aconchego, do meu conforto, para enfrentar um desafio tão grande. Eu chorei, absurdo, falei que eu não iria, que eu não poderia, que eu amava cuidar dos jovens, que aquela era a minha chamada, o meu objetivo de vida, continuar cuidando deles. Mas, sabe, a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado por Deus, para mim, para você. Depois que a Josi ouviu a voz do Senhor lá naquela montanha, ela começou a postar os devocionais dela. Olha quantas pessoas a Josi alcançou. E eu quero perguntar a você, será que você não precisa romper esse casulo agora? Para que o Senhor use a sua vida, para que você alcance outros. Eu não sei a maneira, mas você sabe, porque você já ouviu o Senhor falar com você. Você precisa sair desse casulo. Imagina, eu queria trazer para fazer uma analogia da criança, né? Se passar de 40 semanas no útero, no ventre da sua mamãe, aquela criança ela vai começar a entrar em estado de sofrimento e ela vai morrer. Pelo amor de Deus, rompa esse casulo e voe mais alto, voe às alturas que o Senhor tem preparado para você. Entre nesse livro aqui, Rompendo o Casulo, e faça uma das viagens mais maravilhosas da sua vida, para um tempo de cura, para um tempo de viver os propósitos do Senhor na sua vida. Deus te abençoe. Amém. Obrigada. É até emocionante, viu, gente? Porque eu fico relembrando, né? As coisas como aconteceram, e eu ia escrevendo, e depois de quase
5 anos, né? Hoje eu posso reler o que aconteceu há bastante tempo atrás. Então eu fico incrível para arrancar umas risadas aqui, né? Eu fico incrível, como diz o pastor, mas eu fico maravilhada. Essa que é a palavra, né, que encaixa mesmo nesse contexto, porque como que Deus pode usar coisas tão pequenas e trazer para uma dimensão que a gente não conhece, né? A gente está chegando na França, gente, com o livro essa semana, para honra e glória de Deus, né? Eu já cheguei, eu não cheguei, mas o livro já chegou no Alasca, já chegou lá em Bugaçu, no Canadá também, em São Paulo, meu Deus, tá lá, Florianópolis, né? E assim, para todos os cantinhos, lugares que eu não conheci, lugares que eu ainda não conheço, né? O Senhor está chegando com esse testemunho. E eu tenho certeza que o Senhor vai transformar essas vidas que estão lá, né? Que estão aplicando e regando essa semente desse ministério. Em nome de Jesus. Eu queria te ouvir um pouquinho de chiado aqui, porque tá tudo muito regular nessa live. Então, muito paulista esse negócio. Muito paulista, muito Catarina. Então agora eu vou botar uma carioca para falar com vocês. Tem 3 paranaenses, não vem. 4. E agora, né, eu queria Só eu de carioca nesse negócio. Só você. No meio da berlinda aqui, né? Sim. Mas Deus usa carioca também. Pelo amor de Deus, mas comigo não. É misericórdia. Mas olha só, ouvindo o testemunho de cada uma de vocês, né? Eu tô aqui assim, Jesus, eu tô temerosa, eu tô com medo. Porque o casulo não acaba, né? Não acaba. A gente acha, ela casou com 19, eu também casei com 19, ela começou cedinho, que ela é novinha ainda e tal, mas tipo assim, a minha mente está aqui assim, o que vem depois? Qual o próximo casulo? O que parece que na mocidade já tinha chegado ao final ou num top, eu não sei, a nossa mente não consegue alcançar a mente de Deus e saber o que Deus tem pra gente lá na frente, que os nossos pensamentos, né, os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Tudo isso, gente. Então eu tô aqui pensando assim, Jesus, aonde que a gente vai? Porque se o nosso casulo até então já foi tão pesado, já foi tão... Senhor, eu quero me mexer, me tira daqui, quero sair daqui, não consegui sair, mas vamos tentando bem pra frente. Mas que Deus possa continuar dando força pra gente, possa ver. E exatamente o que eu separei tem a ver com essa parte, por isso que meu pensamento é isso, porque fala assim, ó, nós somos, na parte que ela escreveu, afinal somos falhos, pequenos e imperfeitos, mas por causa do poder dele que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eu tenho visto isso, o meu casulo, eu passei, né, 2017, quando eu estou visto, não fui só eu, não foi só ela, fez a 2017, 2018, tira do mapa, quando a princípio eu queria que não existisse no mapa esses anos, porque ano terrível, graças a Deus que não foi só para mim, Jesus, muito bom. Outras, né, se debateram junto comigo e estamos aqui para dizer que nós vencemos, né, sobrevivemos, estamos vivas, sendo usadas pelas mãos de Deus e o poder de Deus se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Eu vejo isso na minha vida, porque eu sou carioca, eu falo alto, então o nego acha que eu tô brigando, acha que eu tô brava, não é, eu sou calminha, eu sou tranquila, eu sou nice. Eu tenho cara de brava, mas eu sou nice, eu não brigo com ninguém, não brigo. Vocês podem ver a minha volta, eu não tenho confusão com ninguém na igreja, eu não brigo com ninguém, não tenho que pedir perdão a ninguém, eu sou nice. Eu sou carioca, eu falo alto, mas não tô brigando, entendeu? Mas isso aparenta ser um defeito, então vamos dizer assim, olha só, e hoje, essa semana, Deus me mostrou isso, olha só, no que você acha que é defeito, eu estou te usando nisso, porque nós tivemos irmã Ivone. Na época que a irmã Ivone, só um parênteses, que a irmã Ivone fez um casal de presente com a gente, eu me lembro muito bem, eu estava saindo assim do casulo, eu estava ainda meio que no casulo até, colorida demais ainda, eu não dei uma aula, Sérgio deu todas, eu não conseguia falar, ainda não conseguia falar. E já essa semana, depois, a borboleta está aqui, ó. Tem asas que são coloridas, está pronta para alcançar o plano maior. Essa semana eu falei para 22 pessoas, né? Que é o nosso grupo atual. Imagina 22 pessoas ao mesmo tempo querendo falar
e um fala daqui, outro fala daqui, e eu com a minha voz mais alta, tive que sobrepor já os 22 para poder a aula continuar, porque senão a aula não vai. Então, quer dizer, Deus não muda, gente. É isso que eu quero passar para você. Deus não te muda. Eu posso ver o processo para que a borboleta hoje voasse. Todos os livros que eu li de temperamento, e em cada livro que eu fui vendo de temperamento, eu fui vendo as transformações que Deus ia fazendo na minha vida, no meu temperamento. Então, aonde que eu estou hoje, como a Rutinha virou para mim em 2019 e falou, Wilma, preciso de você à frente do coral, do segundo soprano. E eu falei, Rutinha, por que eu preciso de Rutinha? Quem sou eu, Rutinha? Eu estou 50 anos atrasado para aprender o piano, estou aprendendo agora, Rutinha. Uma nota, você fala a nota aqui, entra outra nota, sai outra nota aqui. Wilma, é um conjunto, Wilma. Você está dentro desse conjunto, você quer, o salário é bom. Eu falei, Rutinha, eu não sei, mas eu quero esse salário, estou precisando, vamos nessa. Entendeu? Olha, e quando, a primeira vez que eu fiquei de pé, na frente das irmãs ali no segundo soprano, umas tinha umas 17 irmãs, enfim, uma das vezes, que uma irmã lá me enfrentou, a outra falou também não sei o que eu não gostei, olha, a resposta veio assim na ponta da minha vida. Eu sempre pensei rápido para responder. Esse também foi um dos meus problemas. Eu consegui contar até 11 e não respondi a irmã. Contei até 11 e respondi a irmã com carinho, com amor. Aí a outra me enfrentou também do outro lado. Eu contei até 11 de novo, respondi também a irmã com carinho, com amor. Quando eu cheguei em casa, gente, eu chorei aquela noite inteira. Eu falei, Jesus, tu me colocaste ali. Muito obrigado por você me colocou no lugar na hora certa. Porque se fosse antes, eu tinha mandado a irmã procurar outra igreja. Entendeu? Então Deus sabe o que faz, Deus sabe o processo que tem que fazer você passar para te colocar onde Ele quer te colocar. Há muitos anos atrás, a irmã Meire falou para mim, se você lá na frente porque ela sabe que eu sou assim, falo com todo mundo, não tem problema com ninguém, preciso você colocar você lá na frente do retiro das irmãs, na recepção. Eu falei, Meire, vai a metade, vai com uma estrela. Vai me botar? Vai me botar, irmã Meire? Tem certeza que você vai, quer eu? Porque quem chega lá reclamando que ó, o quarto é assim, a sala, a cama é ruim, então manda botar na esquina. Ainda não estou preparada. Até então não estava preparada. Hoje eu já vejo que eu estou flexível, eu estou, pô, irmã, vem cá. Eu faço um cafezinho para você, fica no meu quarto. Entendeu? Então, né? Então tudo é um processo casulo. Vale a pena, porque você vai estar sendo usada por Deus. Resiste. Pede a Deus graça, como eu falei na nossa, como se diz? Na nossa live. Olha, eu pedi muito para que Deus, o tempo todo, durante eu estava no meu processo maior de casulo, eu não sei se virá outro maior, porque vai experiência sempre maior que você vai alcançando. Mas no período desse meu último casulo, eu pedi a Deus, Senhor, me enche com o Teu Espírito Santo. Esse foi o meu versículo-chave, mas enchei-vos do Espírito, mas Senhor, me enche com o Teu Espírito, me enche com o Teu... Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela não fere ninguém, ela não fere, ela não extrapola, ela não magoa, é o amor flui, só flui amor, só flui amor, só flui amor. Então, enche-vos do Espírito, respira fundo e deixa passar o casulo para que você crie asas e seja uma borboleta muito linda, uma borboleta não de um voo só. Deus quer fazer que você voe bastante, né? Não voe e morra e taca a cara na parede, não. Então, que Deus possa te usar para vários e vários voos que Ele tem preparado e programado para você e para sua vida. Chega de falar carioca, já chiei demais. Glória a Jesus. Olha, gente, é lindo que a Wilma falou assim, Deus não muda, né? Realmente, quando a gente pensa no sentido de mudar, é assim, você pegar isso aqui e colocar aqui. E Deus, antes de Ele pegar daqui pra cá, Ele precisa que você se transforme, para que você mude de lugar, né? Você não simplesmente pega uma planta que você acabou de plantar e tira ela e põe num outro lugar. Você só vai fazer essa mudança, você só vai mudar essa planta a partir do momento que ela desenvolveu o suficiente, cresceu e não cabe mais naquele lugar que ela está plantada. Então, o processo de mudança não acontece sem a transformação. E o processo de transformação, ele é gradativamente, ele é gradualmente. Ele vai sendo
construído na nossa vida aos poucos, né? Então é preciso que a gente passe por esse processo de transformação. Esse é o processo verídico. Ninguém sai do zero, ninguém começa uma corrida e dá um passo e chega na linha de chegada. Não, você vai ter o caminho, você vai tomar chuva, vai tomar sol, vai sentir sede, vai sentir dor nas pernas, é um processo, você vai treinar para correr, é um processo de transformação, né? E falando do processo de transformação, gostaria de deixar a Elo falar um pouquinho, porque ela está aqui com a gente também, né? E Elo é nossa, do Safe Place. Elo, por favor, como que você se encontrou nesse capítulo número 7? Fala pra gente. Então, assim como a gente já falou aqui, né? Cada um tem seu casulo, a gente continua, cada etapa da vida é um casulo, mas para mim o casulo maior, o tempo assim, realmente foi um tempo que eu estava já, antes de entrar nesse casulo, eu já estava falando para Deus, me coloca mais claro. Às vezes Deus já tinha falado, mas a gente quer um pouquinho mais claro. Pai, confirma mesmo o que eu vou fazer no teu ministério, ao redor das pessoas, porque eu sempre gostei muito de... Isso aqui para mim é o céu. Eu imagino o céu. Estar sentada aqui com mulheres incríveis, a gente poder... Isso para mim sempre tocou muito meu coração. E quando eu estava nesse processo de questionamento, eu me encontrei numa ida no médico, o resultado dos meus exames, que foi um câncer de pâncreas. Nesse momento, o dia que eu recebi o resultado, eu não tive a chance nem de voltar em casa para pegar meu filho na escola, como um dia normal, era pela manhã. Dali a médica já falou, direto para o hospital. Eu falei, não, mas eu tenho minha vida ainda, calma. Não, mas não tem tempo para você. Só que foi um tempo tão apertado e ao mesmo tempo tão, assim, lindo. Esse que é o propósito de Deus. Deus tornou aquele casulo realmente, porque assim que eu descobri, veio o convite, eu tive que ficar eu e Deus. Eu não podia receber visitas, eu não podia, né, como todo mundo inteiro passou por isso. Foi no mesmo mês, na mesma semana, aqui nos Estados Unidos, e realmente ali foi o meu tempo com Deus, o meu tempo do casulo realmente, não dizendo a Deus por que eu estava com câncer, mas para que Ele ia me usar. Eu tinha tanta certeza e convicção que Ele ia me usar dentro desse apertado, desse momento tão limitado, e mesmo no hospital. Os médicos ali já não estavam mais entendendo, porque o diagnóstico, só via diagnóstico pesado. Mas algo dentro de mim dizia, você vai voar, você vai voar. Isso aqui não te define, esses momentos de hospital, quimioterapia, cirurgias, infecção generalizada, vai para casa que você vai morrer. Sempre estava ali Deus falando, não, isso aí vai ser o começo, isso não é o final. Isso é o começo para algo grande. E eu não fui ver isso só depois, eu via isso cada dia, em cada UTI que eu entrava, em cada hospital, em cada exame, em cada... Como Deus usava para eu falar com vidas que realmente, gente, passar por lutas sem Deus. Nossa, eu olhava para o paciente do meu lado fazendo química, olha, existe um Deus, não é só isso, sabe? Eu peguei uma lista de pessoas na quimioterapia que com nome, e elas me ligavam para orar, pessoas não cristãs. Porque eu sabia, estava difícil, sofrendo, meu Deus, mas eu tinha um propósito. E eu posso dizer, o meu casulo desabrochou, minhas asas, foi quando a Josi me encontrou, o Safe Place me encontrou. E quando eu ainda estava sendo tratada, eu falei, Josi, eu já estou pronta, minhas asinhas estavam assim ainda. Ela falou, você não precisa de um tempo para você poder falar, poder entrar em hospital. Eu falei, não, eu quero trabalhar agora já. Mas você lembra disso, Josi? Ela ficou assim, poxa, amor, mas eu já estou, porque Deus já estava naquele casulo, naquele 1 ano e meio. E hoje eu agradeço a Deus realmente por ter me colocado
Safe Place. O Safe Place me encontrou através dessa igreja. Sabia da Josi e me colocou, porque através desse trabalho eu me sinto completa em poder estar ajudando outras pessoas, não só na questão do câncer, mas no você ter confiança que você, sem Deus, você não é nada. Mas quando você tem Deus dentro de você, acalma teu coração, faz esse casulo não ser tão, sabe, porque as pessoas apertadas e você quer por toda a vida. É o tempo de Deus, Ele que vai usar o tempo para te soltar aos poucos. É como ela falou, se soltar antes, não vai. Então você que está me ouvindo hoje, não importa qual seja o casulo, confia, é no casulo que a gente cresce, é no casulo que a gente se transforma. E quando a gente começa a voar, a gente voa e voa alto. E a gente consegue ver lugares que a gente nunca tinha ido antes. Então eu digo para você, voe e saia desse casulo. Algo grande esperando você. Amém. Bom, a gente ouviu um pouquinho de cada uma das nossas convidadas aqui. E realmente a Elô foi muito lindo da forma que Deus fez, porque eu queria falar com você sobre isso também. A Cirlei foi a pessoa que trouxe a Elô para o Safe Place. Nós conhecemos a Cirlei. Ela me passou uma mensagem, Josi, é a tia, prima da Paulinha. Ela está muito assustada, muito apreensiva, né? Está passando pelo tratamento e ela precisa muito do apoio de vocês. E a gente, a Elô foi a paciente que virou voluntária, virou líder antes de, né? Mas sabe por quê? Porque o tempo de casulo dela já tinha acontecido. Então, uma das coisas que eu quero falar, seja ponte como a Cirlei foi. Né? Ela foi uma ponte entre a minha vida e a vida da Elô. Seja a ponte de transformação, a agente de transformação, trazendo pessoas, levando pessoas para o lugar certo. Porque muitas vezes a gente não tem condição de dar assistência, mas a gente conhece quem tem, a gente sabe quem tem. Né? Nem todas as áreas eu consigo fazer essa assistência, mas né, a gente vai encaminhar para quem tem realmente. A Wilma trabalha com casais. Eu não consigo aconselhar um casamento. Eu não tenho essa. Não é o meu chamado. O chamado de Paulo, ele era específico não para os judeus. O chamado de Paulo era específico para quem não acreditava, para quem não aceitava Jesus, para quem não conhecia Jesus. E você tem um chamado específico também na sua vida, né? Como Paulo tinha, como Paulo teve. Então, assim, seja ponte na vida de outras pessoas. Primeira coisa. Segunda coisa, seja sempre, caia sempre fora da comparação. Porque a Elô, enquanto paciente, nós tínhamos várias pacientes juntamente com ela, mas que eu falei, vamos voluntariar. E eu ouvia, não estou pronta. E esse respeitar o tempo do casulo é extremamente essencial. Né? A gente tem a Marcela, que nos acompanha sempre, que hoje é voluntária. E a Marcela ficou um tempo ali no processo de ser curada da síndrome de pânico. Não conseguia voltar para fazer os exames. Então, existe o tempo certo. O casulo precisa ser rompido no tempo certo. Elimine as comparações, porque o seu caso não é o caso da outra. Já no finalzinho da nossa live, né? E eu queria... Eu queria terminar com essa parte final aqui mesmo do livro, né? Na verdade, hoje eu não fiz a leitura da borboleta, né? Então eu vou fazer a leitura da borboleta e a gente vai para a parte final, que diz assim, essa é a parte introdutória do capítulo 7. O que está acontecendo? Nossa, eu estava sonhando ou eu voltei mesmo daquele lugar? Bom, o que importa é que eu estou aqui, mas olha, o meu corpo está diferente. Eu possuo asas. O que aconteceu, Senhor? Então é verdade mesmo
agora eu posso voar, eu vou querer ir a muitos lugares e contar para todas as outras lagartas comuns que o Senhor fez essa mudança em mim. Eu posso ir, Senhor. E o Senhor respondeu: pode sim, por isso que eu te separei e te fiz passar por aquele tempo. Eu estava te preparando para te entregar as suas asas. E elas estarão sempre com você agora. Fazem parte da sua vida. Quando olhar para elas, vai lembrar que eu cuidei de você. Eu só tenho um pedido a te fazer. Por onde você passar, fale de mim, das nossas conversas e do meu propósito, combinado? Sim, Senhor, mas e agora? O que eu faço? E o Senhor respondeu, vamos ler juntas essa parte? Se você puder afastar um pouquinho a câmera ali. Quem não tem, compartilha aí com quem tem. Sim, Senhor, mas e o que eu faço agora? E o Senhor respondeu: voe, borboleta, simplesmente voe. Essa é a mensagem que a gente quer deixar para você nesse dia, né? Entenda que quando o Senhor te der asas, Ele já te capacitou. E por mais que você enfrente medo daquilo que está chegando até as suas mãos, quem vai te usar é o Senhor. Quem vai ungir a tua vida é o Senhor. Quem vai te dar condição de chorar, mas também de levantar aqueles que estão caídos é o Senhor. E que com a presença do Senhor, Não importa quantos casulos você vai passar, cada casulo o teu voo é mais alto. Então, em cada casulo você ganha novas asas. Você tem ali uma transformação diferente, em uma área diferente. Então eu quero te convidar, né, agora lá finalizando esse capítulo. Vamos lá, meninas, onde fala assim, né? Talvez você esteja se perguntando: eu preciso mudar de estágio? Quero te desafiar e convidá-lo para te ajudar a te direcionar da mesma forma que ele fez com Paulo e fez comigo também. Porque eu tenho certeza que da mesma forma que ele fez que ele se fez tão presente no meu processo, assim também ele estará com você. Então, vamos, né, finalizando aqui, seja transformado. Vamos juntas? Receba a cura sobre a sua vida em todos os sentidos. Seja usado nas mãos do Senhor. Te convido hoje a romper o casulo. Vamos lá, você está convidada a esse convite foi estendido a essas mulheres a romper o casulo e estarem aqui. E a gente ouve os testemunhos, né? E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder falar no nome de Jesus. Ele se importa com você, Ele cuida da sua vida e Ele quer te salvar e te levar a um propósito maior de vida e te usar de forma específica, assim como Ele faz com cada uma de nós. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer e finalizar essa tarde entregando as nossas vidas e a nossa adoração a Ele, que é digno de honra, de glória e de louvor. Em nome de Jesus. Deus abençoe, uma boa tarde para vocês. E curte logo, compartilha a live também com mulheres que precisam de passar pelo processo da transformação ou que estão em processo, para que elas venham a entender o momento certo de romper o casulo. Deus te abençoe. A foto do coraçãozinho, vamos tirar a foto, gente? É do livro agora, não é mais coração. Coraçãozinho é na nova série de lives, então vamos lá. A foto. Mas ela pode tirar foto pelo celular dela. Manda, Aline, pelo teu? Sim.